Cara, eu acho muito engraçado que existem pessoas que viveram há mais de 2000 anos atrás e eles desenvolveram filosofias que resolvem todos os problemas modernos, resolvem a nossa vida, resolvem todos os problemas de saúde mental que tu pode ter, resolve todos os problemas de visões de mundo que você pode ter. E os caras nasceram numa época que nem internet existia. Então eu quero te mostrar um pouco dois princípios nesse vídeo, que vai ser um princípio histórico e um princípio da psicologia adleriana, um contemporâneo de Freud, que vão te ajudar em muito a você conquistar mais coisas na sua vida e ser uma pessoa melhor em todas as áreas. Melhor mentalmente, melhor fisicamente, melhor como pessoa, melhor como moral, melhor como tudo. Então, vamos pensar que todo mundo ele quer ter, todas as pessoas querem ter sucesso. Todas as pessoas querem ter sucesso, independente da área. O que muitas pessoas pensam é que o sucesso ele pode ser muito em determinada área que envolva dinheiro, né? Que envolva dinheiro, e não é a realidade. Para uma pessoa, o sucesso pode ser um bom pai, pode ser um bom marido, pode ser um bom atleta, pode simplesmente ser, ter uma casa na praia e ficar o dia inteiro na praia. É determinado por cada indivíduo. Não tem uma fórmula de sucesso e por isso que o mundo é do jeito que é. Então vamos pensar que, mesmo assim, todo mundo quer ter sucesso. No que a pessoa realmente se importa, cara, ela é muito melhor ela ser boa naquilo e conquistar muito mais coisas naquilo do que fazer alguma coisa e não ter nenhum sucesso naquilo e ser totalmente depressivo, certo? Então vamos pegar essa máxima. Todo mundo quer ter sucesso no que realmente importa. E pensando nisso, vamos pensar nas pessoas que tu conhece, nas pessoas que a gente vê que tem mais sucesso. E eu tenho uma pergunta. Tu acha que essas pessoas, elas se sentem responsáveis pelo seu sucesso? Elas se sentem responsáveis pela vida delas? Eu acredito muito que sim. A maioria das pessoas que eu conheço, que a gente vê que tem sucesso, eles têm uma responsabilidade extrema na sua vida. Eles entendem que eles são as únicas pessoas que podem mexer o ponteiro para a vida ter sucesso, a vida deles ser melhor. Então, pensando nisso, a gente vai entrar no primeiro princípio histórico, que é um princípio muito básico, mas é muito poderoso. Os caras lá, mais de 2000 anos atrás, vamos supor que eles estavam lá na aula e eles fizeram duas bolinhas. E eles falaram assim: pessoal, essa primeira bolinha aqui, vocês têm que se concentrar 100% do tempo. E essa segunda bolinha aqui, vocês têm que riscar de uma vez por todas na sua vida. E eles começaram a explicar um pouco mais. A bolinha do 100% do tempo são coisas que você tem poder, tem controle sobre elas. E aqui tu deve morar. Aqui deve ser 24 horas do seu dia. Aqui tu tem que ficar aqui o tempo inteiro. E a bola que tu tem que jogar para longe é coisas que você não tem controle, certo? Então vamos colocar um exemplo bem banal. Eu quero emagrecer, né? Eu quero emagrecer. Muitas pessoas querem emagrecer. Então tu coloca aqui. O que eu tenho no meu controle sobre isso? Fazer dieta, fazer exercício, eu vou diminuir a bebida, certo? Eu tenho vários fatores que eu vou ficar controlando e caso eu faça essas coisas aqui, eu vou mexer no ponteiro que eu quero mexer. Então, se meu objetivo é perder peso e eu fazer dieta, exercício, bebidas, provavelmente eu vou perder peso. Então, são alguma coisa que tem no meu controle, o que eu tenho que me dedicar, o que eu tenho que dar tempo. O que eu não tenho controle, por exemplo, nesse caso, poderia ser: será que as outras pessoas me acham magra? Será que eu estou gorda? Será que eu estou gordo? Será que as pessoas elas me veem mal? Por trás elas falam de mim: nossa, tu tá vendo como ela está engordando muito? Isso é uma coisa que não está no seu controle. O que as pessoas falam, fazem, não tem nada a ver contigo. Então tu não pode perder um segundo da tua vida pensando nisso. Então a gente pegou esse primeiro princípio. Você tem que controlar 100% de tudo que você tenha controle na sua vida. Então você tem que controlar as suas ações e os seus pensamentos para sempre estarem nessa bola. E nunca aqui. Você tem que ter controle da sua mente para isso. Tendo isso aqui, eu tenho certeza que tu vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais disposta, com muito mais vontade de conquistar na vida, uma pessoa que vê muito mais perspectiva no próprio futuro, porque isso aqui é um vício. Tu começa a entender que, então se eu quero ganhar na vida, eu vou começar só a ver as coisas que eu posso controlar e vou ir controlando e vou melhorando naquilo e eu começo a perceber que isso é quase um jogo que tu vai viciando. Em contrapartida, as pessoas que ficam pensando no que não tem controle, cada vez mais elas estão mais depressivas, estão com mais problemas, não alcançam nada, sempre acham que a culpa é dos outros. Por quê? Porque elas não são os protagonistas da própria vida. Basicamente eu sou um inútil que eu deixo a vida acontecer
e eu falo que eu não tenho o poder de mudar a minha própria vida. Então, pensando nesse princípio, eu quero falar um pouco agora de psicologia adleriana, para a gente juntar os dois. A psicologia adleriana, ela vai um pouco de contrapartida com os traumas. Ela fala assim: você faz algo, ou tem algo, porque você ganha algo com isso. A gente vai falar, caralho, como assim? As pessoas têm ansiedade e o que elas ganham com isso? Não sei. Vamos pensar na psicologia adleriana. Que ele fala assim: vamos supor um método científico. O método científico a gente tem que, vai fazer uns testes, vai colocar um grupo controle contra um grupo de efeito e vai ver se aqui nesse grupo teve melhor resultado que esse. Então vamos trazer para a realidade aqui. O método científico ele fala que basicamente para eu ter certeza que aquilo realmente está tendo efeito, eu tenho que ter um outro grupo para controlar e ver que eu estou melhor nesse grupo do que nesse. Então eu fiz um remédio novo. Se as pessoas tomaram esse remédio, a dor parou aqui, e nesse grupo que não tomou, teve um efeito, tomou um remédio placebo, melhorou menos. Então aqui tem. E dentro desse grupo eu tenho que ter uma grande maioria das pessoas para eu falar assim, não é randômico. Realmente aconteceu aquilo, realmente quando toma aquele remédio, a maioria das pessoas melhora. Então eu tenho um fato. Daí o Adler, pensando nisso, ele deve ter olhado e falou assim: tá, mas então peraí. Por que que tem pessoas que têm o mesmo trauma, mas significam de forma diferente? É aquela história do pai bêbado. O pai bêbado tinha 2 filhos. E um dos filhos, quando cresceu, virou alcoólatra. E quando pergunto pra ele, ele fala assim: por causa do meu pai. Ele me deu esse exemplo. Eu não queria ser assim, mas ele me deu esse exemplo. E o outro filho, ele nunca encostou em bebida. E quando eu pergunto pra ele, ele fala assim: por causa do meu pai. Eu não quero ser igual a ele. Então vocês entendem que teve o mesmo trauma, só que a significação desse trauma foi diferente. Então, pensando nisso, eu não posso colocar a culpa no trauma. Eu tenho que colocar a culpa no significado que cada pessoa coloca naquilo. E isso é uma psicologia de controle. Por quê? Porque se eu penso em trauma, eu não tenho controle para mudar, Porque é uma coisa que já aconteceu e tô muito ferrado, aquilo sempre vai estar na minha vida, mesmo que eu melhore, mas aquilo vai estar na minha vida. Enquanto o que eu significo dentro de mim, eu consigo mudar muito mais rápido, porque eu tenho maior controle naquilo. Então vocês percebem que esses 2 princípios, eles se interligam e eles criam um ser humano muito mais saudável em quesito de perspectiva, em quesito de futuro, em quesito de felicidade, em quesito de mente. Por quê? Porque quanto mais você vai colocando coisas no seu controle, na sua vida, e vai deixando as coisas que você não tem controle de lado e falando assim: aqui vocês não controlam o que eu penso, vocês não controlam quem eu sou, você vai cada vez se tornando quase um super-homem de Nietzsche, assim. O Nietzsche fala umas coisas bem diferentes, mas vamos pensar nessa brincadeira. Você vai se tirando as amarras sociais e vai se tornando o que você realmente deveria ser. Aquela vontade de potência que você deveria ser, de ser uma pessoa muito melhor. Então, vamos pensar nisso. Se eu controlo 100%, se eu foco em 100% das coisas que eu controlo, e se eu entendo que coisas que me incomodam, eu tenho o poder de tirar aquele incômodo, eu tiro os maiores problemas da minha vida. E daqui pra frente eu tenho uma mentalidade limpa a partir desse alicerce para ser uma pessoa que eu nunca poderia ser, deixando coisas fora do meu controle e pensando naquilo constantemente. E daí tu vai refinando isso de uma forma espetacular. Tu começa a pensar assim: mas beleza, então vamos supor que eu tenho uma empresa e eu sei que as coisas no meu controle vão dar certo. Então, quando dá alguma merda na minha empresa, se é minha e eu quero ter poder no meu futuro, eu vou chegar para essa pessoa e vou falar que a culpa foi minha e a gente junto vai melhorar. Aí você fala: mas a culpa não foi tua. Beleza, a culpa não foi tua. Mas se tu sempre que tem um problema na sua vida, você ficar pensando que o outro foi o problema, que o outro fez alguma coisa errada, você não vai aprender, você não vai ser uma pessoa melhor, você vai ser só uma pessoa assim chata. Então, sempre pense em tentar trazer as coisas pro seu controle, até para pensar assim: não, beleza, se essa pessoa errou essa vez, eu sei que na próxima vez que acontecer a situação, eu tenho que falar com a pessoa antes para não dar o mesmo problema. Daí tu entendeu que tu começou a modelar as coisas pro seu controle? Então isso é um princípio muito básico, mas ele é muito poderoso. Tu tem que ter isso na sua vida, tem que ter, tá?
Pode ser um pouco, meu Deus, mas tá meio extremo, mas assim, é realmente libertador tu pensar dessa forma pra vida. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, compartilhem e comentem o que vocês acharam. Abraço, até a próxima.